Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre algo que me tirou o sono ontem. Algo que incomodou muito o meu coração e eu senti vontade de compartilhar com vocês. Ontem eu fiquei muito pensativa sobre como é difícil administrar uma casa. Não é fácil você lidar com a rotina do dia a dia, né, com as decisões que precisam ser tomadas, com todas as questões, arrumação, a questão financeira, administrar o dinheiro, saber como se relacionar com os outros integrantes do lar. Então, tudo isso é muito difícil. E nessa caminhada a gente aprende todos os dias. E nessa caminhada, com toda certeza, nós tomamos decisões certas, né? Mas também nós tomamos muitas decisões erradas. E eu não quero aqui dizer para vocês se eu sou contra ou se eu sou a favor. O que eu quero compartilhar com vocês não tem a ver com se eu acho certo ou errado. Mas eu fiquei pensando, se administrar uma casa é tão difícil, é tão complicado, tomar decisões com as pessoas que a gente tem, né, sobre as pessoas que a gente tem em casa é tão difícil, imagina administrar um país, né, e com toda certeza, administrar um país é muito mais complicado, é muito mais difícil. São milhões de pessoas, são muitas casas, né? E assim, cada pessoa pensa de uma forma, age de uma forma, tem uma necessidade. Então, com toda certeza, na administração desse país a gente vai ter também muitos acertos, mas a gente também vai ter muitos erros, né? Muitas decisões que a gente vai tomar e que não vai agradar. Afinal de contas, nem Jesus também agradou todo mundo, né? E olha que ele é perfeito, ele é soberano, ele é o dono do universo. Se ele não agradou todo mundo, nós não vamos conseguir agradar, não tem como, né? E você sabe por que a gente toma decisões erradas? Porque a gente não é perfeito, né? Porque a gente, todos os dias, a gente procura acertar, mas a gente não tem a fórmula da perfeição. Perfeito é só Deus, e na Bíblia fala em vários versículos, eu poderia estar citando aqui para vocês. Tudo que Deus faz é perfeito, o caminho de Deus é perfeito, assim como fala lá em Salmos 18:30. Então, nós não vamos conseguir tomar as decisões corretas porque nós não somos perfeitos, só Jesus. E como eu falei, eu não vim aqui dizer para você se eu acho certo ou errado tudo que vem acontecendo, né? Eu sei que a gente está em pânico, eu sei que a gente está preocupado com a situação, né, com essa pandemia. Enfim, a gente está preocupado também com a economia do país, mas o que eu vim dizer para você é sobre a quantidade de publicações, a quantidade de textos, a quantidade de posts que eu tenho visto na rede social, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, proferindo palavras de maldição contra outra pessoa. Gente, a pessoa, ela pode ser nossa inimiga, ela pode ser a pessoa mais errada do mundo. Nós não podemos proferir palavras de maldição contra a vida delas, muito pelo contrário. Se a gente for olhar a Bíblia, né, a palavra de Deus, a gente vai ver o seguinte: caminhando por ela, a gente percebe que por várias e várias e várias vezes Deus diz que a gente tem que amar e orar pelo irmão e amar. E por mais que ele seja errado, a gente deve orar. Então, assim, primeiro, toda autoridade na terra, ela é instituída por Deus, né? Então, assim, se foi com o meu voto ou sem o meu voto, se foi para minha alegria ou para minha tristeza, nós temos alguém que administra esse país, né? Nós temos uma autoridade acima de todas as outras autoridades no país.
e acima de nós. Então, para minha felicidade ou para minha infelicidade, na Bíblia fala em Romanos 13, bem assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Gente, independente se a pessoa está certa ou está errada, ela foi instituída por Deus. Você sabe por quê? Porque nada acontece se não for permissão de Deus. Se ele está no poder, se ele ganhou, se ele está ali, ele tem que ser respeitado, porque ele é a nossa autoridade. Deus permitiu que ele estivesse ali. Se Deus permitiu que ele estivesse ali, eu tenho que orar por ele. Se ele tomar uma decisão errada, se ele fazer alguma coisa que vai contra os princípios de Deus, Deus vai cobrar. Você sabe por que Deus vai cobrar? Porque lá em Salmo 7,11 diz que Deus é justo juiz. Lá no Salmo 7,11 diz bem assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então ele não precisa de juízes na terra que vão ali dizer tá certo, tá errado. Eu não tô falando de juízes de direito, não. Eu tô falando, gente, de pessoas que julgam, de pessoas que apontam o dedo. Deus é o justo juiz. É ele que vai julgar cada um de nós, segundo as nossas obras, segundo o nosso coração, segundo aquilo que a gente tem feito. Então, não justifica, nada justifica eu ir na rede social e desejar a morte do meu próximo. Nada justifica. Por mais que o meu coração esteja triste, por mais que eu esteja preocupada, por mais que eu até ire, eu não posso pecar a esse ponto. Eu não posso pecar. Então, o que acontece? Eu tô indo na rede social, tô falando palavras absurdas, eu tô xingando, eu tô maldizendo a minha autoridade e ainda tô falando que tomara que ele morra. Gente, pelo amor de Deus, tudo que a gente proferir contra a nossa autoridade, nós estamos proferindo contra nós mesmos. O nosso país, ele tá sob o controle daquela autoridade, então eu preciso abençoar. Se ele tem errado, se ele tem falhado, eu tenho que orar a Deus. É Deus que vai julgar, é Deus que vai cuidar. É o Senhor que vai mostrar para ele o que ele deve fazer. Acima dele tem um Deus. Nossa, quantos cristãos, pessoas cristãs, pessoas que creem em Deus, pessoas que têm a Bíblia, pessoas que oram, que rezam. Quantas pessoas eu tenho visto na rede social desejando a morte do próximo? Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Aí você pode dizer assim, mas ele tá desejando a morte de todo mundo pelo pronunciamento. Gente, não é disso que eu tô falando. Eu não tô falando se o meu irmão tá errando. Eu tô falando se eu estou errando. Cada um tem que tomar para si mesmo a sua própria responsabilidade. Não é porque o meu irmão do lado tá errando, não é porque o meu irmão do lado tá matando com palavras ou matando com ações que eu também vou ser assim, de forma alguma. Na Bíblia fala que nós temos que colocar a boca no pó, nós temos que orar, nós temos que nos prostrar diante de Deus para que Ele tome a nação nas suas mãos, para que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Gente, você só vai conseguir mudar esse país, você só vai conseguir mudar o pensamento da autoridade se você orar. Porque o único que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Se você não orar, você não vai conseguir ser boca de Deus nessa terra. Nós temos que ser boca de Deus nessa terra. A nossa boca tem que proferir palavras de bênção e não de maldição. Na Bíblia também fala que a nossa língua ela tem um poder muito grande. A língua, ela é um órgão muito poderoso e através dela a gente consegue abençoar vidas e a gente também consegue amaldiçoar a nossa língua, a nossa boca, as nossas palavras têm poder. E lá em Tiago diz, Tiago 3:8, a partir do versículo 8 diz bem assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar.
é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Como que eu posso estar na igreja? Como que eu posso estar orando, estar rezando? E, ao mesmo tempo, tá indo lá na minha rede social e xingando a minha autoridade. E tá indo lá na rede social e desejando que ele morra. Gente, não é sobre o que ele tá fazendo ser certo ou ser errado. É sobre ser cristão. É sobre, gente, estar debaixo da presença de Deus. É estar lendo a Bíblia, é estar orando. É estar orando, gente. Gente, eu não tô falando pra gente não se prevenir, não. A gente tem que se prevenir, sim. Tem que se resguardar, tem que cuidar dos idosos. A gente tem que, né, tomar todos os cuidados e precauções. Mas eu tô falando é sobre você não gostar do que tem sido falado, das decisões que têm sido tomadas e ir pra sua rede social amaldiçoar outras pessoas. Eu tô falando que ao invés da gente estar perdendo tempo na quarentena, fazendo outras coisas, ou tá ganhando tempo orando, a gente tá perdendo tempo lançando pragas sobre a vida de outras pessoas. E não é sobre o presidente também, não. Eu tenho visto isso acontecer muito sobre a vida dos governadores, sobre a vida dos prefeitos. Gente, vamos parar um pouco, vamos pensar. A gente precisa orar. A gente precisa se prostrar diante de Deus e pedir misericórdia. Em Salmo 139 diz que Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Você sabe por quê? Porque ele conhece o nosso coração. Antes da palavra chegar à boca, ele já sabe o que vai acontecer. Né? Ele está em todos os lugares. Não tem na terra, não tem no mundo um lugar onde eu consiga me esconder da presença de Deus. Então, você acha que ele não está vendo tudo? Você acha que ele não está no controle de tudo? Ele está sim. Ele está sim. E a gente precisa se levantar como uma geração, como uma nação que ora, como uma nação que clama ao Senhor, que pede misericórdia e pede para que Ele venha sobre nós, para que Ele nos livre, nos guarde, para que Ele nos ensine, para que a gente tenha a presença dEle sobre a nossa vida todos os momentos. Porque eu vou te falar a verdade. O que adianta a gente se prevenir tanto contra um vírus ou contra qualquer outro tipo de doença muito grave, muito séria, se eu não estiver na presença de Deus? O que adianta? O que adianta eu proteger o meu corpo, a minha carne, se o meu espírito tá fraco? Se o meu espírito não tá fortalecido no Senhor? Se eu não tenho buscado a presença de Deus? Então, entristeceu muito meu coração ver pessoas que eu amo, sabe? Pessoas que são cristãs, pessoas que creem em Deus, falar através da rede social, né? Escrever através das redes sociais, muitas palavras de maldição contra a vida do irmão. Né? A gente sabe lá sobre os mandamentos de Deus e um mandamento super importante é amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu não desejo, né, coisas ruins sobre a minha vida, eu não tenho que proferir isso sobre a vida dos outros. E se eu não concordo com o que tem acontecido, se eu não concordo com o que tem sido falado, se eu acho, né, que a minha autoridade ela não tem agido da forma correta, se eu acho que a minha autoridade ela não tem conseguido administrar bem o país, eu tenho que orar. Eu tenho que colocar o meu joelho no chão e orar para que Deus mude essa história. Porque é só Deus que vai mudar. É só Deus. Eu falar, eu xingar, eu espraguejar, eu desejar maldição, não vai adiantar, muito pelo contrário. Só vai fazer o país ser muito mais ruim de se viver, mais triste e mais amaldiçoado. Eu tenho que proferir bênção sobre a vida dos meus governantes, por mais que eles sejam meus inimigos, tá? Então, assim, eu espero que a gente tenha tempo nessa quarentena para nos prostrarmos diante de Deus, para orar,
para buscar Deus, buscar a palavra de Deus, até porque fazendo isso, né, lá na Bíblia também fala que a gente deve colocar todas as nossas aflições, né, toda a nossa ansiedade aos pés de Deus. Então, fazendo isso, a gente vai conseguir estar mais tranquilos, né, a gente vai conseguir pensar primeiro antes de falar, né? Se a gente for irar, a gente não vai pecar, a gente vai irar, mas vai se conter, não vai pecar, a gente não vai amaldiçoar a vida de outras pessoas. E vamos fazer isso na rede social, vamos começar a postar, sabe? Trechos da palavra de Deus, vamos começar a postar palavras de bênção sobre a vida de todas as pessoas, né? Não é só do presidente, não, mas de todas as pessoas. Vamos começar a nos unir, a estarmos mais juntos, a disseminarmos mesmo bênção, gente, é o que a gente precisa. A gente precisa de muita vida de Deus na terra. A gente precisa muito de joelho no chão, de oração, de palavra de Deus e de presença de Deus na terra. A gente não pode esquecer quem nós somos e da onde nós viemos. Eu sou cristã. Eu não sou perfeita porque ninguém é, só Deus é. Mas todos os dias eu tenho procurado ser uma pessoa melhor em Cristo. E que você seja assim também. Que você procure agir como Cristo agiria. Eu tenho certeza que Deus, ele não ia desejar a morte de ninguém, não. Tá? Eu tenho certeza que Deus não ia amaldiçoar, tá? Ele ia orar, ele ia buscar isso que a gente tem que fazer. Então, Jesus, ele passou por aquelas aflições, né? Ele 100% homem, 100% Deus. Ele veio para a terra, né? Como um plano perfeito de Deus de salvação, né? De remissão dos nossos pecados. E ele veio para a terra e ele passou por tudo aquilo. Ele sofreu, ele foi traído, ele foi chicoteado, ele foi crucificado, mas em nenhum momento nós vimos na Bíblia ele maldizendo o rei. Em nenhum momento a gente viu na Bíblia ele xingando. Em nenhum momento a gente viu na Bíblia ele proferindo palavras de maldição sobre a vida das pessoas. De forma alguma. De forma alguma ele proferiu palavras de maldição. Então, se nós somos cristãos e nós temos que viver segundo o caráter de Cristo, façamos assim, né? Façamos assim. Eu não preciso concordar. Como eu disse pra vocês, eu não sou nem a favor nem contra. Não é sobre o que eu acho, né? Sobre o posicionamento, como tem sido realizado o governo. Não é sobre isso. É sobre o princípio de autoridade, de respeitar a autoridade, né? Na verdade, é sobre o princípio de obediência, é sobre ser cristã. Então, é péssimo, gente, é muito ruim você abrir uma rede social e ver tanta palavra de maldição sobre um povo. Sobre um povo. É muito ruim. Enquanto os cristãos deveriam estar unidos e se levantando para abençoar, né, para clamar a Deus, para publicar na rede social palavras de bênção, muitos cristãos têm se unido para publicar xingamentos. Então, é muito triste mesmo, e eu tenho certeza que Deus não tá feliz com isso. Tá bom? Bom, é isso, eu tinha que expressar um pouquinho, né, não sou, enfim, eu fico feliz se você chegou até o final do vídeo. E é isso. Um beijo e tchau.